Boa noite. Boa noite, professor, boa noite, Gi, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando, chegando para essa live tão especial, né, Bruno? Sim, damos as boas-vindas ao professor Renato Chambertati, meu professor, professor da Gi, de tantos e tantas pessoas que estão aqui presentes. O professor Renato, além de professor, é doutor, um dos pioneiros na constelação familiar no Brasil e que trouxe essa oportunidade, esse movimento de forma tão amorosa para todos nós e que nos dá a honra da sua presença hoje aqui em mais uma live, mais uma oportunidade de olharmos para algo, um olhar mais profundo, mais humano e olharmos para aquilo que se apresenta, para aquilo que a vida nos traz e como podemos olhar por outras perspectivas. Né, Gi? Sim, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com o nosso professor mais uma vez. Na verdade, essa ideia surgiu novamente no nosso grupo de estudos pela Miriam Uono, nossa querida colega que nos ouve aqui. E estávamos todos consteladores reunidos num dia de muito desânimo, um dia onde houve recorde de mortes no Brasil, e todos nós estávamos conversando como o olhar sistêmico nos ajuda durante essa pandemia, e mesmo assim, mesmo tendo esse olhar sistêmico, como há momentos de desânimo, de tristeza, especialmente quando nós temos perdas, né, próximas, e quando nós postamos esse tema, professor, recebemos muitas mensagens, tanto eu quanto o Bruno, de pessoas que perderam seus familiares, né, para o Covid, e que estão aqui nos escutando para ouvir sobre o luto, né? E a forma como o senhor traz tão leve e tão conectada com essa filosofia do Bert. Então, boa noite, seja muito bem-vindo, professor, e gratidão. Boa noite a todos. Muito obrigado, Gisele e Bruno, pelo convite. É sempre um grande prazer estar com vocês e juntos podemos compartilhar um tema. Geralmente são temas que normalmente nos toca muito ou que está muito presente nas nossas vidas. E é claro, nesse momento o mundo tem um tema muito presente, né? E especialmente nós brasileiros, nesse momento nos sentimos muito no centro de um furacão, no centro do mundo. Todos os olhares do mundo nesse momento se voltam para o Brasil e para a nossa situação difícil, né? Então, eu acredito que nesse momento, quando nós podemos nos reunir e falar sobre algo e juntos olharmos para algo, isso não só é importante para cada um de nós, mas também, de alguma forma, isso atua em um campo maior. Ou seja, realmente estamos vivendo um momento especial, novamente, né? Lá em março, há um ano atrás, a gente fez uma série de encontros onde nós falamos sobre esse olhar para o Covid, o que isso provavelmente significaria, as consequências disso para os indivíduos, para os governos, para todas as áreas, né, da vida. E passado um ano, estamos aqui de volta num novo ciclo, num ciclo agora mais intenso, mais grave. E é claro que quando os números começaram a baixar o ano passado, acreditávamos que talvez isso pudesse ficar por ali, né? Mas seguindo uma tendência mundial, isso voltou mais forte e de forma mais intensa. Embora isso não tenha acontecido em todos os lugares, é um fato que em alguns lugares isso vem se manifestando de forma muito intensa.
E isso também é algo importante de nós olharmos, né, com atenção. Por que será que em alguns países teve a primeira onda e a segunda onda ela não aconteceu ou ela foi muito mais menos intensa? E por que em outros lugares existiu uma segunda onda e às vezes foi inclusive muito mais forte? E o que a gente observa, né, é que existe provavelmente uma atitude por trás, seja das pessoas ou talvez até mesmo dos governantes, as formas como eles lidaram, né, ou vêm lidando com tudo isso. E isso traz um reflexo direto, né, nesse movimento da segunda onda. Parece que quando da primeira onda as pessoas tiveram realmente uma consciência e lidaram com isso de forma muito responsável, ou seja, aprenderam algo importante e significativo com tudo isso, parece que a segunda onda não foi tão intensa, ou ela veio de forma muito mais amena, ou talvez em alguns lugares nem mesmo tiveram segunda onda. Mas em outros lugares onde os governantes, de alguma forma, não tomaram responsabilidade e as pessoas também não tomaram responsabilidade, isso se manifesta de uma forma muito intensa. É quase como ou aprendemos algo, ou se não aprendemos, então temos de volta algo para aprendermos. Se não aprendemos da segunda vez, temos a aprender da segunda vez. E aí a pergunta que vem é aprender o quê, né? Eu acho que, em última instância, aprendermos a ter respeito. Eu acho que essa é a palavra central que resume ou engloba o grande aprendizado dentro disso tudo. Porque usar máscara protege. E se as pessoas não usam, significa que elas não têm respeito pelo próximo e nem por si mesmo. Então, essa epidemia, essa pandemia e essa segunda onda, basicamente se reflete nisso. As pessoas não têm respeito. Então, significa não aprenderam algo. E isso volta com muita intensidade e de uma forma surpreendente. Pois, portanto, ainda temos algo a aprender. Claro que essa pandemia, depois de um ano, revolucionou a vida de muitas pessoas. Isso revolucionou a vida de muitas empresas, isso revolucionou a vida de muitos sistemas e áreas da sociedade. E isso trouxe profundos impactos e se gerou muitos sentimentos difíceis diante de todo esse processo. Claro, a começar pelas perdas, né? Muitas perdas, muitos milhares de pessoas morrendo. Perdas não só de pessoas, é claro que isso é o mais importante, mas pessoas perderam também emprego, pessoas perderam casas, pessoas perderam moradias, pessoas perderam amigos, pessoas perderam parceiros, ou seja, existem muitos tipos de perdas, inclusive perdas de dignidade das pessoas, perda de alimentação, de nutrição. Então, assim, as perdas, elas trazem muita dor, muito sofrimento na vida das pessoas, junto com muita tristeza, junto às vezes com muita revolta, com muita dor, pessoas que não podem se despedir, pessoas passando fome por perdas de emprego, por perdas de casa, pessoas não tendo para onde ir. Portanto, assim como nós, como indivíduo, ficamos tristes quando perdemos alguém da nossa família, e toda a família se entristece, e isso é perceptível dentro de todos os membros de uma família. Quando ampliamos o nosso olhar e olhamos para a família Brasil, né, que também é um sistema, o Brasil está de luto, o Brasil está triste,
O Brasil vivencia uma dor muito profunda e nós, como brasileiros, estejamos sensíveis ou não a isso, isso nos toca, isso atinge, isso nos atinge. Portanto, assim como no luto de uma pessoa perdida da nossa família ou de um amigo, isso nos toca, porque na perda nós costumamos vivenciar o amor através do luto, né? Ou seja, o amor se manifesta na perda através do luto, da tristeza, da despedida. E num campo maior, né, num campo sistêmico mais amplo, quando o Brasil passa por uma situação como essa, esse luto ele está no campo coletivo e isso atua em todos nós. Então, mesmo não tendo perdido alguém da nossa família ou alguém próximo, qualquer pessoa um pouco mais sensível, com certeza vivencia também essa tristeza, esse desânimo, essa desesperança, essa dor, né? E isso atua nas pessoas, e algumas pessoas têm consciência disso, outras não têm muita consciência disso. E essa tristeza, ou essa dor coletiva, para as pessoas mais sensíveis, elas percebem isso. Agora, para uma pessoa não muito sensível, isso se manifesta de outras formas. Isso pode se manifestar, por exemplo, com insônia, com irritabilidade, com nervosismo, com descompensação, com crises de agressividade, de revolta. Ou seja, os sentimentos secundários, eles muitas vezes encobrem esses sentimentos primários que, no caso, está presente e atuando em todos nós. Portanto, aqueles que podem viver esse sentimento primário, que é essa dor, esse luto, essa tristeza, e podem, às vezes, até mesmo chorar isso, logo em seguida se tem um alívio, porque isso é um dor, um sentimento primário. Mas as pessoas que não conhecem esse caminho ou não se permite sentir toda essa dor, toda essa tristeza, então elas tendem a ir para um sentimento secundário de raiva, de ansiedade, de agressividade, de muita irritação, desorientação, confusão, e atrás de todos esses sentimentos secundários existe essa dor, existe essa tristeza, existe esse luto coletivo que essa família Brasil, né, está vivendo. É muita gente morrendo, muita dor, muita perda, muita tristeza. Então, a partir disso, o que surge é como nós lidamos com essa dor, com essa tristeza, mesmo quando não é acerca de alguém próximo, alguém da nossa família ou alguém querido, amigo, né? O que fazer com isso, né? O luto é algo importante de ser vivido, né? O luto é uma forma de expressarmos o nosso amor e a nossa empatia diante da perda. E é claro que em outras culturas esse luto às vezes ele é vivido de uma forma diferente, porque também a morte é encarada de forma diferente. Mas aqui não falamos só de mortes, falamos de perdas, onde a morte se torna a perda mais grave ou a perda mais eminente. Porém, o luto ele precisa ser vivido. O que significa viver o luto? Significa a gente se permitir sentir essa tristeza, sentir essa dor. E expressarmos isso. Podermos, inclusive, falar, compartilhar isso. E até mesmo nos emocionar com isso. Porque a emoção é a forma que muitas vezes damos vazão a esses sentimentos difíceis.
Portanto, o luto ele é importante de ser vivido para que logo em seguida a gente possa estar mais calmo, mais sereno e mais centrado. Então, esse luto precisa ser vivido para que isso não se transforme num sentimento secundário de desesperança, de raiva, de ansiedade, de insônia, de angústia, né? Portanto, o luto precisa ser vivido. A dor faz parte desse luto. A dor reflete a nossa empatia como humanos por outros humanos. E assim como nós não podemos estar felizes quando alguém da nossa família sofre e estar triste, é muito difícil estarmos felizes quando no campo coletivo as pessoas estão morrendo aos milhares, as pessoas estão passando fome aos milhares, as pessoas estão perdendo casas aos milhares, e não ter empatia por isso é uma forma de desrespeito. Não olhar para isso com uma empatia, significa não ter respeito pela dor alheia, significa não ter respeito pelas perdas alheias, significa não sermos muito humanos nesse momento. Não sermos muito humanos não significa não ser um ser humano, mas significa não se comportar como um ser humano, aonde, como seres humanos, nos reconhecemos uns nos outros. Como seres humanos, nos reconhecemos na coletividade e no universo ao que nós pertencemos. Portanto, o respeito, eu acho que é uma das maiores lições de aprendizados da pandemia. E eu acredito que muitas pessoas conseguiram compreender isso. E a importância que cada um de nós temos e a responsabilidade que cada um de nós temos diante da sociedade. Como a nossa atitude, ela faz diferença. Não só, por exemplo, quando eu uso a máscara e eu, de repente, estou contaminado, e mesmo que eu não saiba, quando eu uso a máscara, isso é uma atitude de respeito para com as pessoas. E se eu não uso a máscara, eu não estou respeitando o outro, estou expondo a outra pessoa. Portanto, o respeito é um dos elementos uma das lições mais profundas que eu sinto impresso muito profundamente num processo como esse de pandemia. E as pessoas que não aprendem isso, né, também não é uma maldade. Às vezes, é uma proteção que as pessoas têm, uma forma de negar tudo que está acontecendo. Então, o que a gente observa é que as pessoas que não conseguem ter esse respeito, essa empatia, elas normalmente não são também tocadas, não olham e não querem olhar para toda essa dor, para todo esse luto, para toda essa tristeza. Então, não se trata de uma maldade. Pelo contrário, são pessoas que elas têm dificuldade de se deixar ser tocadas por essa dor coletiva, por essa tristeza coletiva, por esse luto coletivo. Sempre existem, em toda família tem pessoas que quando alguém da família fica doente ou vai parar no hospital, ou que passa por uma situação difícil, sempre tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com isso. Ou que não consegue ir no hospital, ou que não consegue ir num velório, e não consegue se relacionar com isso. Então, isso não é uma maldade dessas pessoas, mas pelo contrário, são pessoas que às vezes não conseguem entrar em contato com essa dor, não sabem o que fazer com essa dor, e o mecanismo normalmente de defesa
É como se ignorar que aquilo está acontecendo, ou minimizar aquilo que está acontecendo, ou até mesmo olhar para outra direção, simplesmente para não ver, para não entrar em contato. Então, isso não é uma maldade, mas é uma dificuldade que essas pessoas têm. E, embora não seja maldade, sim uma dificuldade, isso contém, num caso como esse, de uma pandemia, consequências desrespeitosas com o campo coletivo. Né? Então, uma pessoa que ela é desrespeitosa, de qualquer forma, com o outro, ou não tem empatia com o outro, não se trata de pessoas ruins, de pessoas más. Mas, na maioria das vezes, na essência, se trata de pessoas que não sabem, não conseguem lidar com a dor. Têm dificuldade de encarar situações difíceis, especialmente situações que envolvem sentimentos profundos. Portanto, eu não julgo as pessoas de forma alguma. Eu, no fundo, entendo o que acontece com elas, mas nem por isso isso exime elas das responsabilidades das suas atitudes, certo? Nem por isso, ao não usar máscara, a sua família vai ser protegida por isso. Não. Ele pode estar contaminando todas as pessoas da sua família. Portanto, é muito importante nós aprendermos, né, com essa pandemia, que o respeito é aquilo que nos aproxima do outro como pessoa, como ser humano. E o respeito vem dessa empatia, onde eu posso olhar para o outro, olhar ao meu redor e fazer isso me sentindo aquilo que meus olhos veem, né? Vivenciando aquilo que meus olhos veem. Dessa forma, a pandemia vem trazendo esse grande aprendizado e cobrando muito caro de muitas pessoas as consequências das suas atitudes. Mesmo não sendo maldade, a inocência e a inconsciência não me blinda das consequências das minhas atitudes, né? Então, um jovem que não quer entrar em contato, que vai na festa sem máscara e que traz para casa, vem para casa contaminado, o fato dele ser inocente, eu não saber lidar com todas essas dificuldades de luto, de dor coletiva, não vai blindar a família dele, seus pais, seus avós ou parentes das consequências daquilo que eles trazem para dentro de casa. Portanto, a inocência não nos blinda das consequências dos nossos atos. Mesmo não sendo uma maldade, mesmo sendo um ato inconsciente ou até negacionista de uma realidade, isso traz consequências para as pessoas. E é um aprendizado, é um lindo aprendizado. E como tudo na vida, quando nós aprendemos algo novo se abre, né? E quando nós não aprendemos algo, parece que a vida nos traz novamente para aquele ponto, para que a gente possa rever novamente aquela situação. E dessa forma, a vida ela é cruel. Dessa forma, a vida ela não tem piedade, né? Por quê? Porque nesse caso, a vida ela olha para algo maior. Ela não olha para o indivíduo. Ela cumpre uma função. Então, uma pandemia, ela cumpre uma função. E aqueles que aprendem algo com isso, essas pessoas, elas se abrem para uma nova vida, para uma nova forma de encarar o outro, as dificuldades. E quando nós não aprendemos algo, parece que algo volta e eu caio de novo no mesmo ponto, na mesma situação. Isso a gente observa em todas as dimensões. Toda crise
né? Toda crise, toda dificuldade, seja vivida pelo indivíduo, ou dentro de uma família, ou num campo coletivo, ela está a serviço da evolução. Ela está a serviço do novo. Significa algo não funciona mais bem. É necessário termos um novo olhar, nos abrirmos para algo novo. É o momento de revisarmos algo. Não importa em que dimensão, como eu disse, seja no campo pessoal, num campo familiar, num campo profissional ou num campo coletivo muito maior, como o Brasil. Toda crise está a serviço da evolução. Toda crise é uma manifestação de que algo não pode mais continuar como é. Que é necessário se abrirmos para algo novo. Então, nesse momento, não só no campo individual, familiar e coletivo, vivemos uma profunda crise. Portanto, isso cumpre uma função. E eu, pessoalmente, acredito que é hora de mudança. É necessária as mudanças. As mudanças, elas se tornam imprescindíveis. E é claro que tem pessoas que aceitam isso mais facilmente. Claro que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de aceitar. Mas a mensagem para a humanidade e para nós brasileiros é muito clara. Algo é novo e temos que mudar a nossa atitude. Ou seja, a mudança ela já chegou. O novo já está. E resistir a isso é uma possibilidade, mas não é uma possibilidade muito sábia, porque é uma negação do novo que já está presente. E eu, pessoalmente, acredito, e na minha experiência, ao lidar com pessoas, que esse desrespeito é uma negação do novo, é uma negação dessa realidade. É uma dificuldade de aceitarmos que é necessário mudarmos a nossa atitude de empatia pelo ser humano, de respeito pela sociedade, pelo meio ambiente, pela natureza, por tudo, por absolutamente tudo. Portanto, esse novo, ele já está e está cobrando um preço muito alto. E eu acredito que as pessoas que têm dificuldade de respeitar isso também reflete uma dificuldade de aceitar esse novo. Uma dificuldade de dizer sim a essa nova realidade, a esse novo momento que o mundo vive. Porque o novo, ele não vai chegar, ele já está. E já está faz muito tempo. Eu observo como um buscador, na minha vida eu me definiria como uma pessoa, um grande buscador, aquele que busca incessantemente a compreensão do ser humano, a compreensão da vida. E isso sempre me inquietou, isso sempre esteve como algo que eu sempre persegui na vida. E, portanto, eu sempre me senti muito em movimento, né, atrás disso tudo. E eu percebo que as mudanças que isso trouxe na minha vida, essa pandemia, é algo incrível, incrível. Isso fez processos se acelerarem muito profundamente, como eu falei sobre isso há um ano atrás. Eu vi isso acontecendo na vida das pessoas, eu vi isso acontecendo na minha vida. Existe uma mudança muito profunda em muitos aspectos na minha vida. E é tão lindo ver isso. Não é fácil, mas é tão lindo. Porque hoje eu me sinto em um outro lugar. Hoje eu me sinto movido e aberto e me expondo a outras dimensões. Eu não vou dizer isso é algo muito fácil. Não, não é. Porque isso obriga a gente a ver e perceber que algo que funcionava de um jeito já não funciona mais. É necessário ver que o mundo agora funciona de outra forma. É como se não tem mais jeito de voltar a ser como era.
mesmo que a gente queira se segurar ou retardar esse processo, mas não tem jeito, não tem jeito, não tem volta, não tem como voltar a ser como era antes. E isso é bom, isso é bom. E, e a pergunta que vem a partir disso é, então por que tantas dificuldades de dizer sim, né? Então, por que tantas dificuldades de se aprender aquilo que a situação traz? Então, por que tanta negação de algo que está tão explícito? Então, quantas perguntas se vêm, surgem a partir dessa percepção de como o mundo lida, ou nós, vamos falar de nós, os brasileiros, né? E a gente vê que, em última instância, isso também tem a ver com amor, né? Essa dificuldade para o novo não deixa de ser uma fidelidade que temos ao passado, ou aquilo que já está estabelecido. E essa nossa conexão, essa nossa fidelidade ao passado é uma forma também de se expressar amor. Amor àquilo que está, amor àquilo que é. Claro, eu estou falando aqui de um outro tipo de amor. Não estou falando do amor de pais e filhos, de casais. Eu estou falando de um amor ligado a uma fidelidade. A fidelidade é uma das formas de nós expressarmos o nosso amor. Portanto, também a negação, também a dificuldade é um ato de amor. Só que é um amor cego, né? É um amor que aprisiona a pessoa ao passado, ao antigo, aquilo que já está, aquilo onde a pessoa consegue se sentir à vontade, porque é conhecido. Isso é amor. É um amor que se expressa através de felicidade. Mas, de novo, não é um amor saudável, porque é um amor que fica preso ao passado e que diz não ao novo. E é claro que isso gera um profundo conflito dentro da pessoa. Claro que isso coloca a pessoa numa situação de luta interna. Seja porque ela nega o novo, seja porque ela não aceita o momento atual, seja porque ela insiste em lidar da outra forma, ou da forma antiga, ou da forma como ela sempre lidou. E muitos até dizem, mas eu sou assim mesmo. Não, ninguém é assim. O ser humano é algo em movimento, é algo em profundo e constante movimento. E o ser humano, ele não é de um jeito, ninguém é de um jeito. Nós estamos em evolução e faz parte dessa evolução a gente ir revendo, a gente ir reavaliando, a gente ir mudando as nossas atitudes. Assim como o nosso sangue e as células do nosso corpo, elas morrem e elas vão sendo reproduzidas, elas vão sendo repostas, né? O nosso corpo ele está constantemente em renovação, né? Ou seja, o ser humano ele é pressionado por uma força intrínseca de tudo aquilo que é vivo a estar se renovando. Porque tudo aquilo que não se renova morre. Tudo aquilo que não se renova definha e morre. Portanto, mesmo as pessoas que não querem se renovar, porque eles estão apegadas ou porque são fiéis a um passado, a um padrão ou a dinâmicas, elas se tornam muito susceptíveis nessa mudança, nesse momento de mudança, porque esse não ao novo e essa fidelidade ao passado aprisiona essas pessoas, trazendo profundos conflitos e com uma atitude de negação de se mover diante daquilo que se faz necessário diante de uma situação como essa. Portanto, essa força
ela é muito profunda. É uma onda muito profunda e impiedosa, aonde ninguém escapa disso. Ninguém escapa. E isso é natural, isso é a vida. Isso é a vida. Né? Uma pandemia, como estamos vivendo, já aconteceu em outras épocas, e com certeza teremos outras. É um fato. Essa não é a última pandemia que teremos. E que a gente possa aprender com isso, como lidar com isso, porque com certeza outras virão. Não sei se nós vivenciaremos, mas que com certeza virá. Porque isso é uma das formas, um dos mecanismos que a vida tem para mover algo profundo no campo coletivo. A pandemia é uma das formas, além de outros mecanismos, que a vida tem para colocar o ser humano diante de reflexões profundas, para colocar o ser humano, para mover o ser humano adiante no seu processo de evolução. Portanto, é inevitável que vai ter outras pandemias. E isso cumpre uma função. Assim como a crise no indivíduo, em nós, individualmente, ela acontece para nos mover adiante, no campo coletivo, a pandemia surge para mover a coletividade também adiante. É uma crise, ela gerou uma crise. Portanto, esses são os mecanismos que a vida tem. Quando olhamos para a história da humanidade, a gente vê que todo o processo de evolução mais significativo, eles acontecem a partir dessas crises globais, seja por guerra, seja por pandemia, seja por desastres horríveis naturais. Ou seja, assim como nós, como indivíduo, temos as crises, temos os sintomas, temos as doenças, que nos permite evoluir, ir adiante, e amadurecer, e transformar o nosso olhar, no campo coletivo também existem os seus mecanismos. E a pandemia é um desses mecanismos. Portanto, é um mecanismo natural. Cabe ao ser humano, né? Cabe às pessoas, cabe aos governantes, cabe ao mundo, né? Tirar algo bom disso, aprender com isso. Né? Cabe ao mundo e ao indivíduo, e em todos os níveis, que a gente observe como a vida funciona, que a gente entenda os sinais que ela produz, né? E que a gente faça algo de bom disso. Assim como, quando adoecemos, temos sintomas, temos ali uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de transformar algo. Portanto, nós vivemos esse momento tão peculiar, tão especial e, ao mesmo tempo, tão difícil. Dessa forma, a gente começa a encontrar a paz diante de uma situação como essa, quando dizemos sim. Quando nós nos submetemos à realidade como ela é, como ela se apresenta. Quando nós olhamos para isso de frente, sem diminuir e também sem aumentar, e nós nos relacionamos com essa realidade tal qual ela é. Esse é o primeiro passo para que a gente possa aprender e estar mais em paz, mesmo diante de uma situação tão grave, mesmo de uma situação tão dramática. A dor, a tristeza, o luto faz parte, é inerente. Não tem como evitarmos. Mas dizer sim para o momento, dizer sim para essa dor, isso é aquilo que nos possibilita encontrar o nosso centro,
e seguirmos adiante com todos os aprendizados que isso nos traz. E mais do que isso, termos ações concretas que nos conecta ao próximo através dessa empatia. Então, também não é útil vivermos chorando só pelas pessoas que morrem. Também não é útil ficarmos tristes de ver as pessoas passando fome e não ter o que comer. Também não é útil ficarmos lamentando tudo isso sem que a gente tenha uma ação concreta em relação a isso. Então, a empatia nessas situações também nos permite ou nos possibilita termos ações concretas diante disso tudo. Esse é o momento onde doar um alimento, doar roupa, doar materiais de higiene, doar comida, né? Ele se faz necessário. No Brasil, embora às vezes os governantes não tenham tanta empatia com isso, é uma necessidade que as pessoas precisam comer. Elas não podem ficar 6 meses sem comer até esperar que algo seja feito. Portanto, esse é o momento onde, além de termos essa empatia, olharmos para essa tristeza, sentirmos essa tristeza, também é a hora onde nós podemos fazer algo. E tem muita gente que precisa e depende disso. Então, essa também é uma forma que não só auxilia o outro, mas também nos auxilia dentro disso tudo. Por quê? Porque esse é o momento onde essa troca nos fortalece, nos aproxima e nos une. Então, viver a dor, a tristeza, o luto é essencial, mas ficar só preso a isso e não ter uma ação não é saudável também, porque isso é acreditar que aquilo que eu sinto é mais importante do que a necessidade do outro. Ou seja, só viver sofrendo, chorando pelas perdas, pela situação do Brasil e não fazer nada é acreditar que aquilo que eu sinto é mais importante do que a necessidade do outro. Então, esse é um momento muito importante de troca. Esse é um momento muito importante porque as pessoas precisam de coisas básicas, de coisas mínimas. E que para muitos fazer algo não mudaria nada para nós, né? Mas para outros pode aliviar a fome, para outros pode trazer algum tipo de conforto mínimo e essencial. Que grande aprendizado tudo isso. Que movimento tão profundo, tão tocante, e que também, que oportunidade não só de aprendermos, mas também de compartilhar. Né? É um momento muito especial. Talvez exista alguma pergunta, né? Sim. Se elas existirem, eu estou à disposição. Temos muitas perguntas e ouvi-lo é um convite para tantas reflexões. Tem uma pergunta interessante que a Escola Sistêmica, através da Aline, faz, que é se o senhor faz alguma relação entre o nosso país e essa falta de respeito coletiva. Então, e aqui eu quero complementar também com uma percepção. Existe um movimento que nega e um movimento que apoia. As pessoas que estão olhando para trás não buscam também um reconhecimento do passado e por isso ficam, de alguma forma, olhando no retrovisor quando o convite é sempre olharmos adiante. Esse movimento de desrespeito ou de agora que eu cheguei eu vou resolver, eu sou melhor, vai reproduzindo, vai repetindo esse padrão e
quanto mais a gente avança, parece que se intensifica essa dificuldade. Isso pode ter alguma relação? Sim, sim, Bruno, existe essa relação. Aliás, eu recebi um convite para fazer parte de um projeto que tem propostas muito lindas, né? E que tem a ver com a mentalidade do brasileiro, a forma como o brasileiro lida com tudo. Sim. É um projeto muito incrível, onde eles convidam pessoas que pensam juntos, que sentem e pensam juntos de todas as áreas, para pensar soluções para a transformação do olhar do brasileiro, não só para ele, para si mesmo como brasileiro, mas também de forma coletiva. E uma das coisas que a gente olha, né, com muita atenção é todo o passado, todo o histórico do Brasil e como, quando quem chega depois não respeita aquilo que já existia, tende ao fracasso. A gente sabe que é assim que funciona. Então, quando eu falo dessas pessoas que têm dificuldade de aceitar a realidade e que ficam presas ao passado, tem a ver exatamente com tudo isso, né? Essa fidelidade ao antigo é uma negação do novo, é uma fidelidade ao passado, ao antigo. E esse antigo que eu chamo é tudo, seja no campo político, seja no campo cultural, seja no campo étnico, seja em todos os níveis. Então, quando eu falo desse antigo, eu estou falando disso, né? Desse amor cego, dessa fidelidade cega, né? Então, sim, está relacionado com tudo isso. Professor, algumas pessoas perguntaram sobre a questão do respeito, né, dentro desse contexto que o senhor trouxe, explicou, como lidar nessa questão da vacina, né, onde alguns querem, outros não querem. Eu acredito que a pergunta seja como encarar o respeito nessa questão. E eu vejo isso também ao meu redor, muitas vezes familiares, muitas vezes amigos, quer dizer, como trazer, né, acho que aquele olhar da ajuda eficiente, do respeito. Uhum. Bom, existe muita polêmica acerca desse tema, né? E eu tenho estado muito em contato com todas essas polêmicas e a forma como as pessoas lidam com isso. Então, assim, eu já ouvi pessoas dizendo que a vacina era para exterminar as pessoas, né? Eu já vi pessoas dizendo que a vacina era para acelerar a morte dos mais velhos. Eu já ouvi coisas assim muito estranhas acerca disso tudo. Agora, a ciência, né, embora ela seja muito limitada, ela não existe à toa. Ela surgiu como um avanço da evolução do ser humano. E ela está a serviço disso, né? Eu sou um pouco suspeito, porque como médico, eu fiz toda a minha formação baseada na ciência. É claro que eu não vivo limitado à ciência, mas eu não consigo negar a importância disso e o quanto isso ajuda as pessoas. Portanto, eu pessoalmente acredito que as vacinas salvaram milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, da forma como ela vem sendo utilizada por muitas e muitas décadas acerca de muitas e muitas doenças, epidemias e pandemias. E eu acredito que, mais uma vez, a vacina ela vem para trazer de uma forma
coletiva uma certa proteção. E, de novo, ela representa uma certa empatia. É uma forma de enfraquecer o vírus, é uma forma onde as pessoas se unem de alguma forma, mesmo que em torno de uma vacina, ou de cuidados, de atitudes e máscaras, e que reflete esse respeito. E é claro que não podemos obrigar as pessoas a usar máscaras e nem tomar vacina. E cada um, de novo, é responsável pelas suas atitudes. E dessa forma, todo mundo vai viver as consequências disso, né? Eu pessoalmente, eu acredito que que a vacina é algo bom. Especialmente algumas delas que são feitas da forma mais antiga e mais tradicional de quando surgiu a vacina, onde você, de alguma forma, torna o vírus ou a bactéria inofensiva, porque ela é neutralizada, ela é morta, mas, mesmo morta, ela preserva características que é o suficiente para o nosso corpo reagir e aprender a reagir a isso. Assim como uma pessoa morta, no cabelo, nos ossos, mesmo depois de séculos, podemos ver o DNA daquela pessoa, né? Por um osso, numa múmia, num cadáver. É assim, um vírus, quando ele é morto, ele preserva suas informações originais. E uma vez que o corpo entra em contato com esses defuntos de vírus, né, o corpo reage da mesma forma. E dessa forma, quando uma pessoa entrar em contato com um vírus novo, vivo, o corpo sabe reagir a isso, né? Então, eu pessoalmente acredito nas vacinas, eu acho que é bom. Eu mesmo já tomei, a minha condição como médico me permitiu, eu fiquei esperando a hora certa que eu poderia fazê-lo e já fiz, já tomei as 2 doses da vacina. Mas isso não mudou em nada o meu comportamento, a minha atitude. Eu continuo usando máscara e se eu vou atender uma pessoa no consultório, eu uso 2 máscaras agora e não só uma, mesmo tendo tomado vacina. Mais preocupado com as pessoas, porque agora com a vacina eu posso me contaminar e posso não ter sintomas. Então, eu acho que a vacina vem como uma proteção, mas não é porque você toma a vacina que você pode agora desrespeitar o outro. Não, pelo contrário, eu me mantenho mais respeitoso ainda. Sim. A pandemia nos expõe à finitude, né, e a essa vulnerabilidade. Muitas pessoas, né, até um tema da live é sobre esse desânimo coletivo. Seria esse um momento das pessoas serem expostas para olharem para suas próprias vidas e se conectarem de fato à sua essência? O senhor vê isso como um convite da vida para um despertar? Eu vejo o desânimo como um sentimento secundário. Né? O desânimo é uma atitude de desesperança e atrás disso o que nós encontramos é uma dor muito profunda e uma tristeza muito grande. Quando uma pessoa pode viver os sentimentos primários atrás da desesperança, ele sai dessa emoção, dessa dor, de outra forma. Então eu vejo a desesperança como
uma negação inconsciente de se permitir entrar em contato com tanta dor. Às vezes, quando a dor ela é muito grande, isso nos deixa muito assustado. É como se, ao sentirmos aquilo, a gente tem a sensação de que pode não conseguir não só suportar, mas até mesmo, se eu me deixar sentir aquilo, eu não consigo mais sair de tão grande, eu me perco naquilo. Então, para algumas pessoas, é muito assustador, muito, muito assustador entrar em contato com tanta dor e com tanta tristeza. E a desesperança é uma forma secundária, né, de, de vivermos uma dor, uma tristeza. Professor, nós temos É. mais perguntas, mas só para avisá-lo que daqui 2 minutos acredito que a live vai cair. O senhor pediu para nós avisarmos. Podemos fazer mais um tempo, mais uns 20 minutos, meia hora, mas para claro. isso parece que a gente teria que recomeçar, é isso? Correto. Isso. Então, vamos recomeçar e aí eu já abro para mais perguntas. Tá, eu só queria avisar as pessoas que estão aqui ouvindo para aguardar um tempinho, porque para o professor deixar a live gravada, leva alguns minutos antes que ele possa reiniciar uma nova live. Tá. Então agora eu vou sair e eu entro novamente, é isso? Sim, aí o senhor grava a live quando finalizar, para que depois possa colocar no YouTube, nos outros canais, e aí o senhor recomeça uma nova. Isso eu não sei como fazer. Alguém comentou que a live dura 4 horas agora. Eu não sei se está valendo ou não. Nessas 4 horas eu tenho que gravar, é isso? Não. A pessoa disse que daria tempo de ficar aqui, né? Que não seria interrompida. Bom, a gente pode continuar e testar, mas se for interrompida e cair, vai vir uma tela para o senhor perguntando se o senhor quer deixar gravado. O senhor clica que sim, vai seguindo os passos e vai ficar gravado no seu Instagram. Tá. Depois, aí faz o download para o YouTube. A Daniela Migliari falou que agora foi ampliado o tempo para 4 horas. Ela acabou de mandar mensagem que a gente pode seguir. Ah, que bom. Ótimo. Que bom. Temos mais 4 horas, então. Sim. Estou brincando. Então, professor, tem 2 pessoas que trouxeram perguntas a respeito de perda. Uma pessoa que perdeu a mãe para o Covid há 10 dias, perguntando como é possível olhar de forma positiva depois de perder um ente tão querido. Uma outra pessoa com 8 meses de gestação teve Covid e a filha acabou falecendo. Então, são perguntas relacionadas ao luto. Se o senhor puder falar a esse respeito. Sim, eu acho muito importante. Para perdas assim tão recentes, o importante é nós vivermos a dor, a tristeza, o luto. Isso é não negar, isso é sentir a dor, sentir essa tristeza. Um outro olhar, ele pode vir depois, mas não agora. Então, para as pessoas que têm perdas recentes, de dias, de semanas, de meses, até, essa é a hora de viver essa tristeza, de viver esse luto, de chorar isso. O olhar positivo só pode vir depois. Querer pôr olhar positivo nesse momento é uma forma de nós não entrarmos em contato com a dor. Ou buscarmos um culpado, buscarmos justiça, ou buscarmos por um culpado, nos revoltarmos, também é uma forma de evitar a dor. Portanto, na perda,
O importante é vivermos essa dor e essa tristeza. E tão mais profundo nós podemos viver isso, mais rápido a gente pode depois olhar de forma positiva. E o que seria olhar de forma positiva? É dizer sim ao destino dessa pessoa. São pessoas que estão sendo tomadas a serviço por algo maior, por um aprendizado familiar ou da coletividade. Portanto, é um fato que, às vezes, pessoas perdem a vida por um bem maior. O que é esse bem maior? É esse aprendizado que a vida impõe ao coletivo. E embora a gente não sabe como essas pessoas são escolhidas, embora a gente não entende por que essas pessoas morrem e outras não morrem, por que um velhinho se recupera e uma pessoa mais jovem morre, por que uma pessoa sobrevive e outra não sobrevive. Mas, com certeza, por trás disso deve existir uma resposta. E essa resposta, ela não é, eu acho que ela é mais individual, né? Talvez tenha a ver com como cada um lida. Mas é só talvez, eu não sei, não tenho essa resposta. Mas, basicamente, o olhar positivo começa quando, depois de eu viver o luto, eu digo sim e aceito o destino do outro. E tiro um aprendizado disso. E aí eu posso sorrir para esses mortos e agradecer por ter vivido uma experiência tão profunda com a perda dessa pessoa. É assim que começa a cura, é assim que começa a paz nessa despedida com os mortos. Sim. E tem uma pergunta, professor, da Luciana, que ela fala: como acolher as crianças que também estão se sensibilizando com essa situação? Como lidar no dia a dia com esse vai para a escola, fica em casa, todo esse movimento de uma forma mais consciente, sem que isso gere um impacto e um trauma para essas próximas gerações? As crianças, elas são um caso à parte, né? Porque, lógico, aí entra toda a variação de idade. Mas, de uma forma geral, as crianças, elas têm um mundo muito fantasioso. E dependendo da forma como você coloca as coisas, elas criam imagens e fantasias muito assustadoras. E quando isso, ou se isso é colocado dessa forma, isso pode, de fato, gerar traumas, medos, inseguranças muito grande, o que eu não vejo isso como algo positivo. Por outro lado, negar ou isentar a criança disso é não aproveitar essa oportunidade dessa criança já receber, mesmo da idade dela, aquilo ao qual a pandemia traz. Então, dizendo tudo isso de um outro jeito, eu acho que é um excelente momento para os pais encontrar uma forma saudável de ensinar às crianças o que é respeito. É um excelente momento para os pais encontrar uma linguagem onde não criam isso tudo um monstro, mas, pelo contrário, que elas aprendam o verdadeiro significado de respeito. Tudo isso dentro de uma linguagem que a criança possa entender,
de acordo com a idade, e tudo isso com o cuidado de não fazer algo fantasioso na cabeça das crianças. Então, é muito importante, em última instância, que os pais aproveitem essa oportunidade para ensinar às crianças o que nós precisamos ter respeito por muitas coisas. E não ter medo. Por medo na cabeça das crianças gera um trauma. E ensinar a elas o que é respeito é um presente. Porque desde muito cedo elas começam a ter esse senso do coletivo e elas recebem esse presente na sua melhor forma, que é o aprendizado desde muito cedo do que é respeito. Agora, por medo, traumatizar, aumentar, isso não acrescenta nada, isso pode realmente trazer traumas e dificuldades para a vida dessas crianças no futuro. E que com certeza vai trazer. Então, eu costumo sempre dizer às pessoas que a gente tem que ter respeito pela pandemia, respeito pelas pessoas, não medo. Medo nos tensiona, medo nos impede de olhar para as coisas como elas são. A gente precisa aprender a ter respeito, não medo. Medo não serve para nada. Professora, a interconsciência pergunta se essa pandemia pode ser comparada com uma guerra ou se ela é ainda maior do que uma guerra. Ela poderia ser comparada com uma guerra mundial. Com uma guerra mundial, sim. Mas não poderia ser comparada com guerras num continente. Isso não serviria. Ela é maior. Ela é algo mundial. Então, ela tem uma dimensão muito profunda, mas com guerra mundial, não com guerra entre povos. Não, isso não. Com guerras entre povos, a gente compararia isso a uma epidemia. Certo? Uma epidemia é algo que avança numa região e permanece ali naquela região. E isso poderíamos comparar como uma guerra no Afeganistão, numa guerra entre lá os árabes e judeus. Não. Agora, com uma guerra mundial, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, isso é algo dessa dimensão. Sim, algo dessa dimensão mundial. É uma guerra mundial. Nós estamos vivendo uma guerra mundial com um inimigo invisível, né? Um inimigo invisível. E podemos dizer que aqui no Brasil ainda existe um agravante, que é a politização e a tomada de partido, se tomar partido sobre algo que envolve todas as pessoas. Sim. Sim. Nesse momento, às vezes é mais fácil a gente levar isso para dimensões menores e depois transportar para dimensões maiores para a gente poder entender. Então, por exemplo, um casal que tem muitas dificuldades e que não olha para essas dificuldades, na pandemia, o que acontece? Essas dificuldades afloram. Eles não têm como evitar mais não olhar para essa crise no relacionamento. No Brasil, nós vivemos muitas dificuldades. E a pandemia ela chega num momento onde existia uma crise muito grave no campo político, no campo judiciário, no campo financeiro. E é lógico que a pandemia, quando ela chega, ela expõe todas essas nossas feridas que já vêm de longa data, certo? E dessa forma tudo se agrava, porque exatamente numa pandemia onde é necessário que se tenha ações rápidas e contundentes e eficientes, as coisas não funcionam porque existem conflitos, né? E
E as pessoas estão presas olhando para os conflitos e não conseguem avaliar a gravidade e a necessidade da ação imediata e rápida. Então, elas ficam distraídas nessas outras questões. Mas, assim, a situação do Brasil não é diferente de outros países. Não é diferente. Teve um momento em que a gente olhava para a China, quando tudo isso começou, e a gente olhava para lá e falava: uau, olha o que eles estão vivendo. Como se nada disso pudesse chegar a nós. Aí isso chegou na Europa. E aí, quando chegou em alguns países da Europa, na Itália, em que a gente via as pessoas morrendo, containers para acomodar corpos, a gente olhava para aquilo e ainda a gente estava distante. Então, a gente olhava para aqueles países e dizia: meu Deus, olha o que eles estão vivendo. Há pouco tempo atrás, nós que estávamos numa condição, numa outra fase, olhávamos para os Estados Unidos, que eles estavam no olho do furacão e dizíamos: meu Deus, olha o que os americanos estão passando. E agora o mundo olha para nós e diz: olha agora o que os brasileiros estão passando. Então, portanto, nós não somos o único país que durante essa pandemia tem levado um grande chacoalhão, né? Outros países passaram por isso: o Reino Unido, a Espanha, a Itália, os Estados Unidos, e nós também estamos nisso. E talvez depois de nós, outros países ficarão no olho desse furacão, que por onde ele vai passando, em alguns lugares, isso exponencia todos os conflitos e as gravidades políticas, econômicas ou distorções da realidade que aquele povo está vivendo. Portanto, está tudo certo como está. Nós não somos piores do que ninguém, nem melhores do que ninguém. Só que nesse momento nós estamos no olho do furacão no mundo. O mundo inteiro está olhando para nós e nos olhando assim: meu Deus, olha como esse povo reage, né? É assim. Mas nós também estivemos olhando há pouco tempo para outros países da mesma forma. Portanto, não somos melhores nem piores. Cada um tem o seu aprendizado. Sim. Professor, tem algumas perguntas a respeito de como lidar com pessoas que estão muito nervosas, estressadas, como o Bruno trouxe também, nessa, né, dicotomia, nessa polarização, enfim, as pessoas que talvez não tenham esse olhar sistêmico. Então, muitas perguntas aqui repetidas nesse sentido. O que o senhor pode nos dizer de como olhar para essas pessoas e como interagir com elas? Ótimo, isso é uma ótima questão. Olhamos para elas com amor. Olhamos para elas com muito amor, porque atrás dessa irritação, desse nervosismo, existe uma profunda dor que toca essa pessoa, e por ela não saber lidar com isso, acessar isso, ela reage com uma atitude e sentimentos secundários. Então, diante de uma pessoa nervosa, estressada, eu deveria olhar para ela, né, com amor e dizer: eu vejo como você está profundamente tocada por esse momento tão difícil. E eu olho com muito respeito para sua revolta, para sua ansiedade. Eu entendo como é difícil para você. Como é tão difícil. Então, olhamos com amor. E isso vai fazer essas pessoas se sentirem vistas, não se sentirem mais só nesse lugar que elas estão. Isso permite que elas se sintam compreendidas na sua angústia e nessa dificuldade por não saber o que fazer com tanta energia, com tanta dor, com tanta tristeza, com tanta perda, com tanta fome, com tanto tudo. Com amor.
com respeito. Isso é ter respeito por essas pessoas que, de alguma forma, não encontraram um caminho para estarem centradas e em paz, diante de uma catástrofe, diante de uma situação tão difícil. E, professor, como o senhor vê esse caminho para esse fortalecimento, para esse centramento, para esse acordar, né? Alguém colocou aqui sobre os pensamentos, a pessoa tem vibrado positivamente, pensado em coisas boas, como uma forma de se nutrir e se manter mais elevado. Como o senhor percebe não só a fala, mas o pensamento, aquilo que a gente assiste, enfim, aquilo que a gente se expõe? A gente não controla os pensamentos. Portanto, querer controlar os pensamentos não é um bom caminho. Toda vez que você tenta controlar um pensamento, ele se intensifica. Porque agora você dispara uma luta contra isso. Portanto, a boa solução não é lutar contra os pensamentos. Atrás de uma mente muito agitada, muito acelerada, também encontram-se sentimentos primários. Muita dor, muita tristeza. Então, a mente muito acelerada também é uma forma de evitar os sentimentos primários. Então, nós precisamos saber disso, né? Portanto, quando uma pessoa está nesse estado de uma mente muito acelerada, o que ajuda seria respirar junto um pouco com essa pessoa e tentar conectá-la com o sentimento primário atrás disso. Como nós fazemos isso? Às vezes, tirando a atenção dela do pensamento e conectando ela mais com o corpo, com a respiração. Aí sim, ela vai abaixar, ela vai desacelerar a mente, mas é tirando o foco do pensamento e não lutando contra ele. Trazendo ela para se conectar mais com o corpo, com a respiração, com o sentimento. Isso sim desliga a mente, porque a mente acelerada é uma forma que o corpo desenvolve, é um mecanismo de defesa que o corpo desenvolve para que a pessoa não entre em contato com os sentimentos primários, dor, tristeza. Professor, tem algumas pessoas que estão sentindo muita ansiedade, angústia e aqui relatam que não sabem fazer, né, esse caminho e essa conexão e perguntam como fazer, como ir para esse lugar ou conseguir se conectar com o corpo e com o que está por trás. Bom, existem aí vários caminhos, né? Mas uma das coisas que mais auxilia é sair da mente e ir para o corpo, né? A ansiedade, as crises de ansiedade, nervosismo, pensamentos acelerados, raiva, revolta, indignação, tudo isso são sentimentos secundários para evitar entrar em contato com a dor e com a tristeza. Portanto, existem vários caminhos que nos permitem fazer isso. A meditação é um caminho excelente, porque ela nos desconecta do mundo exterior e nos conecta com o mundo interior. Então, no momento que eu começo a respirar e olhar para dentro de mim, eu começo a entrar em contato com a dor, com a tristeza, e aí provavelmente vem uma emoção e logo em seguida eu me sinto calmo, sereno e aliviado. Então, outras coisas que auxiliam muito é trabalhos que te conectam mais com o corpo, né? Todos os tipos de trabalhos que te conectam mais com o corpo. Yoga, meditação, massagem, atividades físicas, trabalhos de respiração,
Que tipo de respiração? Aí tem vários tipos. A inspiração, né, profunda, ela aumenta o nosso controle sobre as emoções. E a expiração muito profunda nos conecta com os sentimentos. Portanto, às vezes eu posso fazer inspirações profundas e rápidas e depois amenizar e trazer todo o meu foco para a expiração. Soltar o ar, soltar o corpo e voltar o nosso olhar para dentro, para o nosso coração, para o nosso peito, que é onde normalmente nós encontramos os sentimentos primários. Então, tudo que nos tira da mente, do pensar e nos conecta com o dentro e com o corpo é aquilo que nos auxilia a amenizar essas situações de ansiedade, de estresse. A respiração, ela tem um efeito mais rápido que um calmante, muito mais rápido. Então, assim, fazer exercícios de respiração, né, onde você dá ênfase muito em soltar o ar, é o caminho. E tudo que envolve corpo, tudo que envolver o corpo é excelente para nos conectar com a gente mesmo e sair dos quadros de ansiedade. Muito bom. Professor, nós estamos chegando no horário, né, que o senhor, né, havíamos combinado mais 20 minutos, são 8h20 agora. Tá. Então, tem muitos agradecimentos aqui, muitas pessoas, nossa, encantadas e falando que já se sentem melhor só de ouvi-lo, como sempre, que nós nos sentimos assim. E, enfim, agora tem algumas pessoas que ainda têm algumas perguntas, não sei como que o senhor quer proceder, se continuamos ou não. Bom, eu acho que se a gente tentasse responder todas as perguntas, acho que a gente precisaria de muito tempo, né? Eu acho Às 4 horas. Aí ia cair. Então, assim, acho que podemos ficar por aqui, né? Tivemos esse encontro e estarmos juntos é algo que com certeza nos aproxima num contexto muito maior, que nos une de uma forma muito maior. E, assim, é um fato que tudo isso vai passar. E para que isso passe, nós possamos sentir gratidão por tudo isso, seria importante que a gente tomasse todos os ensinamentos, todos os aprendizados, que a gente se deixasse ser movido por essa força e por esse movimento tão grande. E assim a gente vai poder olhar para trás e dizer, uau, foi um momento incrível, um dos movimentos mais profundos que a gente já viveu. E isso vai nos encher de gratidão, isso vai nos encher de aprendizado. Portanto, isso tudo vai passar, com certeza vai passar. E Oxalá nos mova muito adiante em todos os aspectos. E que saiamos disso tudo de uma forma mais ampla, mais amorosa, mais respeitosa. Ou seja, que a gente realmente tome todos os profundos aprendizados que essa situação nos propicia. Muito gratidão, professor, pelas suas palavras, pelo seu tempo, pela sua amorosidade e entrega. E esperamos, quem sabe, daqui a um ano, fazermos uma nova live. Fica aqui o convite para vermos o que mudou nesse período. O senhor nos presenteou hoje, dia 29 de março, com esse encontro, um momento que o país está vivenciando algo ainda difícil, não sabemos como será o amanhã, né, o dia de amanhã, mas nos traz um conforto, esse convite para olharmos sobre outras perspectivas, né, com um outro olhar, um olhar mais ampliado, mais amoroso e principalmente respeitoso. Então, assim, são centenas de pessoas presentes, milhares de corações subindo aqui. Nossa gratidão. Sim, eu quero dizer para quem ainda não segue o professor, que o Insta dele é Renato Chaan,
Por favor, vai lá, segue, porque realmente E tem o site. é só luz. Sim, o site www.Renato Chan Bertatti. Tem o Bertatti no site, certo, professor? Ou só Renato Sim, Chan? tem o Bertatti, Renato Chan Renato Chamberlain. Bertatti. .com.br. Quero agradecer muito, muito mesmo a sua disponibilidade, generosidade, a sensibilidade enorme que o senhor, quando fala, já toca, já atravessa o nosso ser e toca direto na nossa alma. É sempre maravilhoso estar com o senhor, porque é uma reconexão profunda com os ensinamentos do Bert, com esse olhar sistêmico. E como eu já disse antes, eu agradeço assim, muito por ter encontrado o senhor e esse caminho antes dessa pandemia, porque eu tenho certeza que estaria sendo muito difícil se não fosse por isso. Então, gratidão, gratidão a todos, tão queridos, escrevendo muitas mensagens aqui, agradecendo muito o senhor. E é isso. Eu quero só lembrá-lo de não esquecer de deixar gravada essa live, por favor, professor. Tá, como que eu encerro aqui?